Bom dia, oitavo ano. Vamos, então, hoje fazer a correção dos nossos exercícios de geografia. Então, vamos ao livro de vocês. Nós estávamos falando sobre população, povos e territórios, né? Dentro disso, vamos falar sobre a dinâmica, falamos sobre a dinâmica populacional. Então, dentro aí da dinâmica populacional, nós vamos ver, falar aí na página 53, nós temos um exercício para corrigir. Página 53. Então, vamos lá. Página 53, temos o texto, que provavelmente vocês já leram esse texto, né? E aí, agora, nós vamos fazer a correção. Maior expectativa de vida e metas do milênio. Tá? Então, nós temos aí duas questões para responder. Quais fatores estão relacionados ao aumento de expectativa de vida nos países pobres, como citado no texto? Bem, vou ler aqui o texto para a gente poder entender melhor, né? Depois a gente volta para a questão lá de cima do Zoom, tá? Maior expectativa de vida e metas do milênio. A expectativa de vida no nascimento registrou um crescimento significativo nos países pobres nos últimos anos, chegando a 62 anos entre 2010 e 2015. Apesar da previsão do índice continuar a crescer, o relatório aponta que a sua velocidade de crescimento, no entanto, deve diminuir significativamente em grandes regiões entre 2045 e 2050. Uma das principais metas do milênio, a redução da taxa de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade, tem sido realizada com sucesso nos últimos anos. Entre os períodos de 2000 e 2005 e 2010 a 2015, esse índice caiu mais de 30% em 86 países, dos quais 13 viram um declínio de mais de 50%. Então, nós temos a expectativa de vida e as taxas de mortalidade infantil são importantes indicadores para avaliar as condições sociais e econômicas de um país. Sobre isso, faça o que se pede a seguir. Quais fatores estão relacionados ao aumento da expectativa de vida nos países pobres, como citado no texto? Então, a gente pode dizer, né, que os fatores são melhorias nos serviços de saúde e educacionais, investimentos em infraestrutura, no setor de saneamento básico, acesso à renda e à alimentação. Esses poderiam ser alguns fatores, né, que estariam relacionados ao aumento da expectativa de vida. Tá certo? 2. O Brasil é um dos exemplos de redução das taxas de mortalidade infantil na América Latina. Em 2000, a taxa era de 29 mortes por 1.000 nascidos. E em 2015, 13 a 14 mortos por 1.000 nascidos. Tá? Então, olha só, voltando. Em 2000, a taxa era de 29 mortos por 1.000 nascidos. E em 2015, de 13 a 14 mortos por 1.000 nascidos. Tá? Você percebe no dia a dia fatores que levam à redução dessa taxa? Então, a gente pode perceber, né, que vários fatores levam à redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil. Né? Um dos fatores foi o avanço da medicina. Né? Durante os séculos 19 e 20, nós tivemos aí a descoberta dos antibióticos, né? Além da vacinação em massa. Nós temos várias campanhas de vacinação. Agora mesmo nós tivemos a campanha da vacinação, estamos tendo, né? A campanha de vacinação para o combate à gripe. Né? Então, nós temos várias campanhas de vacinação. Tá? Isso também está associado à implantação, né, de saneamento básico. Né? Várias comunidades recebem saneamento básico. Ainda temos muitas comunidades que necessitam dessa infraestrutura, mas já avançamos bastante. Número 3.
Apresente 2 fatores que expliquem o declínio das taxas de mortalidade nos últimos 15 anos em vários países do mundo. A gente pode colocar aí, independente da resposta de vocês, né, a melhoria nas condições de atendimento médico hospitalar e de alimentação, tá? Nos vários países que aconteceram dessa forma também. Voltando aqui para a questão de cima, o zoom. Observe neste gráfico de linhas as diferenças quanto às taxas de fecundidade de algumas regiões mundiais. Então, nós temos taxa de fecundidade total para regiões do mundo, entre 1950 e 2095. Tá? Pode-se perceber pelo gráfico que, de forma geral, está havendo uma redução das taxas de fecundidade nas regiões do mundo. Aponte 2 possíveis razões para isso. Então, quais são as razões que levam, né, a diminuição da taxa de fecundidade no mundo? Ou seja, as mulheres deixarem de ficar grávidas, né? O que leva as mulheres a deixarem de ficar grávidas, né? Taxa de fecundidade. A gente pode colocar que a difusão, né, de métodos contraceptivos, né, foi uma das razões, e outra razão seria a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? A mulher, então, vai ocupar a mente com outras coisas, né, e vai deixar de fazer um pouco de filho, né? Então, a taxa de fecundidade tendeu a diminuir, né, quando a mulher também entrou no mercado de trabalho, tá certo? Número 2. Que região apresenta as maiores taxas de fecundidade do período indicado? Justifique. Então, as regiões que apresentam maior taxa de fecundidade entre 1950 e 2095. Se vocês observarem, né, aqui o gráfico, né, o aumento se deu nessas localidades. Tá? Então, a gente pode perceber que na África subsaara, né, nós tivemos, ou subsaariana, né, nós tivemos uma maior taxa de fecundidade entre essas datas de 1950 a 2095, tá certo? Até porque a África, nós sabemos que é um continente pobre, né? Então, falta saneamento básico, falta educação, falta saúde, né? Infraestrutura. E isso faz com que a cultura, né, do povo seja menor do que o dos países desenvolvidos, certo? Então, eles têm uma cultura, né, de fazer filhos. Tá? Então, a taxa de fecundidade ela é muito maior do que em outros continentes, certo? Vamos passar para a página 56. Isso aí. Página 56. Eu estou vendo se deixei alguma coisa para trás. Não, está tudo respondido. Página 56, então. Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir sobre alguns aspectos da demografia mundial. Então, nós temos aí o texto. No mundo, a taxa de fecundidade total estava em torno de 5 filhos por mulher, entre 1950 e 1965, e caiu para 2,5 filhos, né, por mulher no quinquênio entre 2010 e 2015. Houve uma diminuição de 2,5 filhos em meio século. Porém, o ritmo da transição global da fecundidade se reduziu a partir do quinquênio 2010-2015. A resistência e a continuidade da transição de fecundidade ainda é suficientemente grande para inviabilizar uma taxa abaixo do nível de reposição, o que seria necessário para garantir o decrescimento demográfico de longo prazo. Escreve José Eustáquio Diniz Alves. Bem, é óbvio que ninguém vai ter 2,5 filhos, né, na família, porque não existe como ter meio filho, né? Mas, numa estatística, né, um estudo estatístico que se faz, né, se divide, né, os nascimentos, né, que se tem
do país, a taxa de nascimento, né? Pelo número de mulheres e de famílias, né? E faz-se uma estatística para saber o número de nascimentos que se teve. Então, nessa conta, deu 2,5 filhos para cada família. Mas é óbvio que algumas famílias vão ter 3, outras famílias vão ter 2 filhos. Tá? Por isso que dá essa relação de 2,5 filhos. Tá certo? Bem, vamos responder a pergunta A. O que é taxa de fecundidade? Que alteração mundial ocorreu ao longo dos últimos 60 anos? Bem, então vocês podem dizer que taxa de fecundidade corresponde ao número médio de filhos que uma mulher pode ter durante o período de procriação. Tá? Agora, que alteração mundial ocorreu ao longo dos últimos 60 anos? Houve aí uma diminuição da taxa de fecundidade total nos últimos 60 anos, certo? Letra B. No contexto da notícia, o que se entende por nível de reposição? A gente pode dizer que o nível de reposição corresponde à taxa de natalidade, que no exemplo do texto está semelhante à taxa de mortalidade, o que indica uma estagnação do crescimento populacional. Tá certo? Letra C. Explique a importância do planejamento familiar para a sociedade. Então, o planejamento familiar ele é fundamental para ajudar as famílias a decidir se querem ou não ter filhos, né? E quantos filhos vão querer ter, desejam ter, tá certo? Para a sociedade, ele é importante quando se trata de questões populacionais, como a reposição do PEA, ou em casos de países muito populosos, para o controle da taxa de natalidade, tá bom? Número 2. Analise o gráfico sobre a projeção da população mundial para alguns países e regiões do mundo e depois faça o que se pede. Então, nós temos aí projeção da população entre 1950 e 2100, né? A quanto a população mundial vai chegar, tá certo? Compare as projeções de crescimento populacional da China e Índia e registre uma conclusão. Então, nós temos aí as linhas, né? As cores das linhas que são relacionadas a cada sociedade, tá certo? Então, vamos lá. O crescimento populacional da China e da Índia. Nós podemos dizer que é possível perceber que a população absoluta da Índia ultrapassará o número da população absoluta da China durante a década de 2020, desse ano, por exemplo. Né? Se a gente observar aí o mapa, né, a gente percebe essa crescente na população absoluta da China. Tá? Vamos no número 3. Que país, aliás, desculpa, países como China e Índia são considerados muito populosos. Já Holanda e Singapura são países povoados. Diferencie países populosos de países povoados. Nós explicamos isso durante as aulas. Né? País populoso é aquele que apresenta grande população absoluta, ou seja, um elevado efetivo populacional. País povoado é aquele que tem grande população relativa, ou seja, alta densidade demográfica. Né? 4. A estrutura etária de diferentes populações está retratada nas pirâmides etárias a seguir. Sua forma está constantemente associada ao grau de desenvolvimento socioeconômico de um país. Analise-as e identifique o nível de desenvolvimento socioeconômico dos países das pirâmides A e B. Então, a gente tem aí, pirâmide A é uma pirâmide etária da população em 2017. A pirâmide B
é uma pirâmide etária da população em 2017, né? Nós temos, então, que vocês vão fazer uma análise e identificar o nível de desenvolvimento socioeconômico dos países das pirâmides A e os países da pirâmide B. Nós podemos perceber na pirâmide A que a base é maior do que o topo. Ó, na pirâmide A base é maior que o topo. Na pirâmide B, a base ela é menor do que o seu meio. E o topo, claro, né, ele é menor do que a base. Mas o seu meio é maior do que a base. Certo? Então, nós temos que explicar essas duas pirâmides que aí estão, né? A relação entre elas. A gente pode dizer que o país A, identificado aí, né, pela letra A, podemos chamar de país A, tem a base larga e o topo estreito. Isso indica maior número de jovens e menor número de idosos, né? Entende-se que nesse país A nasce mais do que envelhece, né? Envelhece muito menos do que nasce, tá certo? Porque o topo ele é mais estreito do que a base. Tá? Então, a base significa o nascimento. E vai se estreitando de acordo com a idade das pessoas, né? Até o envelhecimento. Tá? Então, a pirâmide A, o país a base é larga, o topo estreito. Isso indica que nós temos o maior número de jovens e o menor número de idosos. Isso é o resultado de uma elevada taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida, certo? Características de um país subdesenvolvido. O país B, a pirâmide mostra a redução da base e o alargamento no meio e no topo, né? Isso significa que existem baixas taxas de natalidade e elevada expectativa de vida, características de países desenvolvidos, né? Então, o país B ele simboliza um país desenvolvido. O país A caracteriza um país subdesenvolvido. Tá certo? Bem, eu quero voltar aqui na questão... Só um pouquinho. Na questão 2. A questão 2. Analise o gráfico sobre a projeção da população mundial para alguns países e regiões do mundo e depois faça o que se pede. Tá? Compare as projeções de crescimento populacional de China e Índia e registre uma conclusão. Bem, então vocês vão colocar nessa questão, ficou meio confuso aí, que é possível perceber que a população da Índia ultrapassará o número da população absoluta da China durante a década de 2020. Tá? Então, a Índia vai ultrapassar a população da China neste ano, no ano de 2020. Tá? Esse era um estudo, né, de uma projeção que foi feita há anos atrás, em 2018. Né? O minto, aqui na fonte está dizendo em 2017. Tá certo? Então, em 2017, né, foi feito esse estudo, né, e que previu que em 2020 a Índia passaria a população da China. Tá certo? Bem, com isso nós terminamos a correção dos nossos exercícios. Desejo a vocês aí uma boa semana e até a próxima aula.